A paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amado irmão, amada irmã, caro ouvinte, é motivo de muita alegria, satisfação, poder aqui nesse momento compartilhar a palavra de Deus com todos. Para mim, eu sinto imensa gratidão por Deus nos ter dado a oportunidade de poder compartilhar a palavra de Deus. Palavra essa que é viva e eficaz. Ela penetra na divisão da alma e do espírito, discernindo as intenções do coração. E para mim é motivo de muita alegria. E eu quero, neste dia, compartilhar com vocês o estudo bíblico que fala sobre santificação. Você sabe o que é isso? Mas nós vamos aqui abordar os versículos, dar alguns ensinamentos acerca deste assunto. E eu quero começar, o livro de Hebreus, capítulo 12, 14, diz assim: sem santificação ninguém verá a Deus. Sem santificação ninguém verá a Deus. E em Efésios capítulo 4, 24, diz assim: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. A verdadeira justiça e santidade. Ou seja, é um revestimento. Se é um revestimento, nós podemos entender também que é um processo. Não é uma coisa que já acontece e já finaliza, termina ou já é santo, não. É um processo, é uma obra de cada dia do Espírito Santo de Deus na vida do homem. O que é santificação? Podemos entender o que é? Você sabe responder o que é santificação? Nada mais, nada menos do que tornar santo, tornar uma pessoa muito melhor daquela que era. Os pecados já foram perdoados, já entregou a vida a Jesus, e o Espírito Santo começa a trabalhar para dar um estado de santidade na vida de cada um de nós. Depois é consagrar, significa tirar, dar a vida para Deus, consagrar os momentos para Ele, para Jesus, o momento para sua obra, é entregar de corpo e alma, é uma consagração, é uma vida que consagra na presença de Deus. Separar do mundo, ou seja, afastar-se das obras infrutuosas da carne. Sabe, é uma maneira de dizer que estamos santificando quando nós resolvemos afastar, sair fora das obras do mundo, que são realmente obras da carne, e apartar-se do pecado também, pecado que tão de perto nos rodeia. Precisamos afastar disso também, a fim de quê? Porque fazendo isso, nós vamos ter uma boa, uma perfeita comunhão com Deus e viver com Ele uma vida de alegria. Muitas pessoas que passam pelo processo, aceitam Jesus, começam o trabalho do Espírito Santo na vida deles, mas depois eles vão se afastando, vivendo a vida velha de novo. E eu fico assim, vou dar um exemplo. A pessoa aceitou a Jesus, entregou a vida a Jesus, a Bíblia fala que é enterrado o velho homem. O velho homem, ele é sepultado. Mas existem pessoas que colocam uma enxada aqui na costa e uma picareta também. E aí sempre está indo querer desenterrar o velho homem lá no cemitério, querendo desenterrar o velho homem. Então é assim, porque é um processo, é uma luta entre a carne e o espírito. Não é fácil, mas se nós entregarmos a vida a Jesus, nós conseguiremos. A palavra de Deus em Efésios 5:26 diz assim: para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Então a água é como se for, a palavra é como se fosse uma água purificadora. Quanto mais você absorve, quanto mais você entende, medita na palavra, isso vai gerando dentro de você uma purificação. Você vai se purificando pela palavra, vai se regenerando pela palavra. Eu vou falar para você, não existe outro meio que nós fomos chamados a não ser para a santificação.
Nós fomos chamados para a santificação, para santificar. Desde o Velho Testamento, Jesus já cobrava dos sacerdotes, de todo aquele povo que eu conhecia, de Israel, a santificação, a santidade, a busca dele, estar presente, está perto da verdade, está perto da justiça, está perto do amor, está perto do Deus verdadeiro. Então Deus exigia isso do povo de Israel, um trabalho de santificação. Ele tinha que se santificar a vida deles. Ser santo Senhor, como diz, é um privilégio que cada um de nós podemos ter, porque está escrito na palavra de Deus: sede santos porque eu sou santo, no 1 Pedro capítulo 1, verso 16. E outra coisa também, nós não santificamos a Deus porque a gente está tentando ganhar dele alguma coisa, querer dele alguma coisa. Mas nós santificamos a Deus porque, eu acredito, porque já temos recebido tudo dele, a vida, a paz, a vitória, todas as coisas Deus já nos tem concedido. Então não tem como fazer uma barganha, uma base de troca. Ele já nos deu tudo, então nós santificamos não é porque a gente está em busca de algo, mas porque nós sabemos que Ele já tem nos dado tudo. A Bíblia diz assim, em Romanos capítulo 11, 36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Glória, pois, a ele eternamente. A palavra de Deus é muito maravilhosa, ela é rica em histórias que traduz para nós um exemplo. Um exemplo de santidade é Daniel. Daniel é um dos cativos que foi levado para a Babilônia, e diz o texto, a palavra de Deus, que ele foi ali na corte do Nabucodonosor. E Nabucodonosor mandou que seus assistentes lá dessem de comer ele bem, para que num certo período fosse apresentar para ele, porque ele queria eles com saúde, com força, com vigor, e mandou dar as melhores comidas, os melhores vinhos, as iguarias. E ali ficou Daniel pensando. Sabe o que Daniel propôs no coração dele? Ele propôs não contaminar com as iguarias do rei. Ou seja, ele resolveu não comer o alimento que o rei comia. Porque ele sabia que ele, sendo conhecedor de Deus, poderia criar um escândalo ali, porque as pessoas sabiam que ele conhecia a Deus. Poderia virar uma zombaria, e até mesmo porque ele não agradava com as obras ali daquele lugar. De repente, aquelas comidas, aquelas coisas eram sacrificadas a ídolos. Então ele resolveu, falou lá com o assistente e disse assim: olha, eu só quero comer legumes e tomar água. Para mim, eu não preciso disso. Eu queria só isso. Pode ser? E aí o assistente até falou assim: olha lá, que de repente vocês vão aparecer com o semblante mais triste no rei, e o rei vai me matar. Aí ele disse: não, experimente então. E experimentou. E diz, meu irmão, que a palavra de Deus, que ele eles, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, eles todos estavam mais bonitos, mais gordos. Ah, maravilhoso, né? E eles, porque resolveram não comer a comida do rei. Diferente, de Esaú. Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. Sansão resolveu não se comprometer com Deus por causa de Dalila. Se perdeu por causa de Dalila. E as consequências foi séria na vida dele, por afastar de Deus, por não reter o Espírito Santo dentro dele. Saul também teve um bom começo, mas teve um final trágico, porque dava de ver na vida dele que ele preferiu sacrificar, dizer que ia sacrificar a Deus, do que
o obedecer. Então, o que acontece? Às vezes nós fazemos ao contrário daquilo que Deus quer que nós façamos. Amém? Outra coisa também, Daniel resolveu não contaminar com o vinho do rei. Ou seja, eu também não vou beber o vinho que o rei serve. Por quê? Porque não me convém. Posso até beber, mas não me convém. Não me convém. A Bíblia diz assim: posso todas as coisas, mas nem todas as coisas nos convêm. Sabe? Nós podemos tudo, mas tem coisas que não nos convêm. E a isso nós temos que afastar, banir da nossa vida. Então ele resolveu não comungar, não contaminar com o vinho do rei. E em Provérbios capítulo 23, 20, diz assim: não estejais entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Ou seja, o exagero, o excesso, não serve para nós, não serve para ninguém o excesso. O vinho exagerado gerava contenda ali, gerava prostituições, gerava imoralidades. E os comilões de carne, come carne assada, carne cozida, come feijoada, come tudo, fica com aquela barriga cheia, fica obeso e a saúde também é abalada. A saúde é abalada. Daniel, sendo sábio, manteve-se em dieta, alimentou daquilo que era para preservar a sua saúde e seu testemunho pessoal. E, como eu já disse, ao fim da dieta eles estavam bem mais bonitos que todo mundo. Eles estavam mais gordos que todo mundo. Eles estavam mais felizes que todo mundo. Do que as pessoas que comiam com a iguaria do rei. Está em 15:1. E aí Deus lhes deu conhecimento, inteligência em todas as letras e sabedoria. Por causa da sinceridade, da fidelidade. Deus outorgou para eles sabedoria, conhecimento, inteligência em todas as letras. Tornaram 10 vezes mais doutos do que todos os magos e astrólogos que havia em todo o reino. Como Deus é maravilhoso. Deus multiplica as coisas boas em nossas vidas. Jó, capítulo 29, 11 diz assim: ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado, vendo algum olho, dava testemunha de mim. Há evidência em nossas vidas de santidade. Há evidência. Podemos dizer o que Jó disse a respeito dele? Ouvindo algum ouvido, me tinha por bem-aventurado, vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Alguém pode dar testemunho nosso? Quem nos olha, enxerga coisas boas em nós de Deus? Ao contrário de Daniel, a gente vê a história do sacerdote Eli e a falta de santidade ao Senhor. Não, os filhos foram criados no templo, os seus filhos foram criados no templo. Mesmo criados no templo, não conheciam o Senhor. Está em 1 Samuel 2,12. Comiam da carne do sacrifício. Às vezes as pessoas iam levar o sacrifício, a carne, que teria que ser queimada. Eles queriam comer a carne sem ser queimada verde ainda. Acho que eles queriam fazer um bife, alguma coisa mais especial. Então tomava do povo agressivamente. E uma das coisas interessantes e mais terrível que nós podemos ver é que deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam na porta da tenda da congregação. 1 Samuel 12:22. Você já pensou uma situação como essa? Uma pessoa conhecedora do templo, pai sacerdote,
estava ali vendo os sacrifícios, via Deus manifestar, mas praticava umas atitudes absurdas dessa. Mas a conta veio. As consequências sempre vão aparecer. As consequências sempre vão aparecer. Às vezes somos assim também. Nós estamos dentro da igreja, com uma Bíblia na mão, ouvindo o sermão quase todos os finais de semana, e muitas vezes nós vivemos com uma vida errada, com uma vida torta diante de Deus. Os filhos de Eli, para quem não sabe, morreram na batalha nas mãos dos filisteus. E os filisteus, eles eram uma pessoa que temiam a Deus, tinha medo de Deus, porque o Deus de Israel, eles conheciam que o Deus de Israel fazia uma proeza, que o Deus de Israel, fazia maravilhas. Eles ficavam até com medo. Nós vamos guerrear contra Israel, e agora? Como que vai ser? O Deus deles é poderoso. E o texto diz, a história diz, que Israel pensou assim: vamos colocar a arca na frente da batalha, e eles vão correr, eles vão temer, eles vão ficar, E foi feito assim. Lá foi Ofni, Finéias, Israel guerrear com os filisteus. E o que aconteceu, irmão? Os filisteus ficaram meio com medo. Mas só que o chefe deles lá, o general de guerra, falou assim: não, nós sabemos que o Deus de Israel é poderoso, mas vamos lutar assim mesmo. Nós temos que lutar, nós não podemos perder. Vamos na luta, vamos acreditar. Embora Deus deles é poderoso, mas nós vamos lutar. E foi. Sabe o que aconteceu, irmão? Uma coisa desastrosa. Os filisteus conquistaram a batalha e levaram a arca de Deus. Levaram a arca de Deus. A pergunta é: e por que Deus não interveio? Deus não estava na arca? A arca não era tipo assim, a presença de Deus no meio do povo? Eu sei que a história diz que levaram a arca. Matou Ofni e Finéias, filho do sacerdote Eli, também morreram, e levaram a arca. E vieram trazer a notícia para Eli. Estava sentado numa cadeira, diz a palavra, numa cadeira, e ele era uma pessoa pesada de corpo, meio um pouco gordo, e disse que quando ele ouviu a notícia que os seus 2 filhos estavam mortos e que foi levada a glória de Deus à arca, ele caiu de costa, quebrou o pescoço e morreu. A consequência veio, a consequência apareceu, a consequência tomou forma, a dívida veio. E a nora também, que era esposa de um dos filhos que morreu, estava grávida. Ao ouvir as notícias, deu à luz e morreu também. E diz a palavra que o menino que viveu chamou Ícabo. Foi-se a glória de Deus. A glória de Deus foi tomada, que significa isso. E é assim, meu irmão. A falta de santidade ao Senhor traz em nós sérios prejuízos, seríssimos prejuízos. A Bíblia diz assim, que todo homem que comete pecado morre. Em Ezequiel capítulo 18, 20, diz o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Entenderam, meus irmãos? A alma que pecar, essa morrerá. Às vezes a gente fica escutando pessoas que querem implantar a doutrina da maldição hereditária. Particularmente eu discordo.
Sabe por quê? Porque na Bíblia diz que não existe maldição hereditária. Talvez até possa a pessoa trazer algumas manias, alguns pecados dos seus pais, sabe? Mas aqui está dizendo, no Velho Testamento mesmo, que a alma que pecar, essa morrerá. A justiça do justo ficará sobre ele, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Não existe transferência de pecado, transferência de penalidade. E uma das coisas que eu penso é o seguinte: vamos dizer que a pessoa até traga esses costumes, sabe? Faz muitas coisas erradas e que a pessoa diz que veio do pai. Vamos pensar assim, mas a Bíblia diz que quando Jesus veio ao mundo, ele morreu pelos nossos pecados. E diz a palavra que ele tornou maldito no madeiro. Ele levou sobre si as nossas maldições. Então, a partir do momento que qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de situação pecaminosa, terrível, quando ele aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, a maldição é quebrada. O laço é quebrado. A ilharga cai. Ele é livre em Jesus para tornar uma pessoa santa. Para tornar uma pessoa santa. Agora tem a possibilidade de Deus trabalhar na vida dele. E essa maldição que dizem foi quebrada. Em nome de Jesus. Em João capítulo 9, diz que Jesus ia passando com seus discípulos e tinha um cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram a Jesus: mestre, quem foi que pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus disse: nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isso se dá para manifestar a glória de Deus. E eu quero dizer para nós sobre o que eu acabei de falar. Tudo o que acontece, que é tragado, que é sugado, que é imado pela cruz, pelo corpo de Jesus Cristo, quando vai, tudo começa a ser para a glória de Deus. O passado já era. Agora é a glória de Deus sobre a pessoa. É a santidade se manifestando. Sabe? Aleluia. Meu Deus, maravilhoso. Maravilhoso. A Bíblia diz assim, Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. A Bíblia diz que o homem natural está morto em delitos e pecados, mas a ação de Deus inverte este quadro, pois Ele nos dá a vida. É através desta vida que nós chamamos o novo nascimento, que é nos concedido pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, esse novo nascimento independe da glória, de tudo que você faz, que fez, justiça, é pela misericórdia de Deus, mas tem que passar por o processo do novo nascimento. Nicodemo foi aparecer para Jesus à noite, foi visitar Jesus à noite, um homem príncipe dos judeus, conhecedor da palavra, ilibado, ele deve ter visto os milagres que Jesus fazia, a fala de Jesus que era verdadeira. Ele foi ter com Jesus à noite. E Jesus olhou para ele e falou: Nicodemos, seu tipo de fé é inviável. Seu tipo de fé não cabe naquilo que eu estou fazendo. Você pode ter o conhecimento que você tiver, você pode ter a cultura que você tiver, mas uma coisa é certa: necessário vos é nascer de novo da água e do Espírito. É diferente. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E quando nós aceitamos Jesus, quando vem esse processo de santificação em nossa vida, nós adquirimos uma semelhança de Deus. Nós adquirimos uma semelhança com Cristo. Nós adquirimos conhecimento de Deus. Nós demonstramos a fé em Cristo Jesus, a retidão, o amor fraternal. Tudo isso
são consequência da bênção da santificação. Essa nova natureza, ela é santa, essa nova natureza, porque é uma coisa exclusiva da parte de Deus na vida do homem. Somos gerados de novo pela palavra de Deus. A regeneração, o novo nascimento é um ato divino decisivo, a qual provoca efeitos profundos e permanentes na vida do indivíduo, que altera o comportamento, embora sem modificar a sua personalidade. Através desta vida, a qual chamamos novo nascimento, que nos é concedido o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus. Agora, o novo homem, a pessoa que aceita Jesus, que está na presença de Deus, que está se santificando, deixando-se moldar pelo Espírito de Deus, esse homem, ele apresenta assim, ele apresenta uma santidade ao Senhor. Ele procura viver a verdadeira regeneração, que somente é possível através de Cristo. Primeiro, santifique a Deus seus pensamentos, santifica a Deus seus pensamentos, olhos, seus olhos, corpo, seu coração e a mente. O pensamento, Mateus 5:28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mas certa vez eu estava conversando com uma determinada pessoa e eu perguntei para ela: qual é mais fácil viver, a graça ou a lei? Aí ele disse: a graça, porque a lei é mais fácil. A graça é mais fácil, a lei é mais difícil. Porque a lei na verdade é olho por olho, dente por dente, tinha o apedrejamento. Mas a graça não. A graça é fácil de se viver, ele disse. Aí eu disse para ele: a graça de Jesus Cristo é mais difícil ainda de se viver. Porque na graça de Jesus Cristo o homem tem que combater contra si mesmo. Na graça de Jesus Cristo, você não precisa de praticar atos externos para receber condenação. Na graça de Jesus Cristo, basta você ter um pensamento, uma forma de pensar que vai contra a doutrina, o amor, a verdade e a justiça do Senhor Jesus. Você já é réu de juízo. E lá no Velho Testamento, a questão da penalidade, as pessoas evitavam de pecar por causa do medo da morte, do medo da situação que iria se apresentar para ele. Mas hoje não. Hoje nós não vamos morrer por causa disso, mas nós não pecamos porque nós tornamos justos, porque nós agora estamos servindo um Deus que nós temos temor dele, não medo. Nós temos respeito por ele. Nós não deixamos o pecado por causa de uma certa condenação, por causa de um certo apedrejamento. Nós deixamos o pecado, abandonamos o mundo, porque nós passamos a gostar de Jesus, porque nós passamos a valorizar a nossa fé, porque nós passamos a valorizar os oráculos de Deus. Então não é fácil, porque é uma luta, é um desafio, é uma guerra contra si mesmo. Então, primeiro, a santificação da mente. Não precisa de você praticar o ato de adultério, deitar com a pessoa. Basta somente você praticar, você pensar na sua mente. Basta somente você pensar na sua mente sobre o ato. Você já praticou adultério. Não precisa de você matar ninguém, pegar um revólver e matar. Não. Se você pensar, sabe, odiar a pessoa, você já é homicida e réu de juízo. Então nós temos aqui, como eu estava falando, que primeiro é o pensamento, depois os seus olhos, A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Jesus fala
E se for por causa disso, arranca teus olhos. Melhor entrar no céu sem olhos do que ir para o fogo eterno. Então os olhos, ela é a porta de entrada para o coração, que ilumina ou escurece todo o corpo. E o corpo, a Bíblia diz em 1 Coríntios 6,13, o corpo, os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então veja bem, irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. O que está dizendo aqui é que o nosso corpo não é para isso. Até porque a Bíblia, a palavra de Deus diz assim, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus que habita em vós? Então, irmãos, a vida de santidade que temos que viver para Deus é realmente o combustível que vai nos dar a autorização. O combustível que nos vai dar permissão para a entrada no lar celestial. Então eu quero terminar essa fala minha dizendo para você que Deus ele exige de cada um de nós santidade, busca apreensiva dele, estar com ele sempre, meditar em sua palavra, sabe? É levar uma vida com Deus de compromisso, uma vida com Deus na integridade. Então eu quero deixo este estudo para os irmãos meditar e ver como Deus é maravilhoso e quanto nós somos abençoados quando nós resolvemos a entregar, a sacrificar, a consagrar a nossa vida a Ele, deixando tudo embaraço, deixando todas as coisas deste mundo e vivendo uma vida plena com Ele. Isso é nada mais do que nada menos que santificação. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus te dê paz, te dê alegria. Que nesses dias a presença do Senhor seja eficaz na tua vida. E que você possa, sabe, se dar mais, orar mais, ler mais a palavra de Deus, sabe, consagrar mais a sua vida a Deus. Que o Senhor vai estar contigo, alegre, feliz por ter um servo que está honrando a Ele, que está querendo estar com Ele. E vou falar para vocês, irmão, é só vitória. É só vitória, é uma vida de alegria, é uma vida de paz. Fique com Deus, em nome de Jesus.